Nós já fizemos um vídeo por aqui comentando sobre a domesticação dos cães e como eles se tornaram os nossos companheiros. Agora é hora de falar sobre como nós fomos domesticados pelos gatos. Digo, como os gatos foram domesticados por nós. Eu acho que a ordem é essa, pelo menos na maior parte do tempo. Hoje a gente pensa na relação com animais de estimação como essa troca, como pets ou animais que nós criamos pela companhia e pela convivência. Só que a nossa relação com eles começou de forma bem mais utilitária. Em sociedades que não tinham excedente energético para produzir ração para pets, que a gente mantém porque nós gostamos, os animais que viviam conosco precisavam se pagar. Eles tinham que cumprir alguma função que compensasse o custo de dividir a nossa comida. Os cães, ou melhor, os lobos, no processo de domesticação, faziam parte de uma estratégia de caça e proteção. Já os gatos faziam um ótimo controle de pragas. E essa relação de hospitalidade condicional, que depende do que eles podem fazer, de onde vem o salário e a comida deles, se reflete na origem, ou melhor, nas origens desses animais. Ah, mas antes de falar aqui da origem dos gatos, tem um recado sobre quem pode falar sobre a origem dos seus ancestrais e a origem genética das suas características. Esse vídeo aqui é oferecido pelo Meu DNA, que é o teste genético por assinatura, onde você recebe relatórios de origens, que analisa a sua ancestralidade, de saúde, que identifica a sua predisposição a cânceres e outras doenças genéticas, com um resultado que pode ser levado para sua médica ou para o seu médico para você ter um acompanhamento personalizado, e de perfil, que usa uma técnica inovadora chamada PRS, que estima o seu perfil genético para várias características que têm alguma influência genética, como predisposição a bronzeamento, tabagismo, calvície feminina e masculina. Você recebe os 40 resultados já publicados e um resultado novo toda semana durante o período da assinatura. Aproveita o desconto de Black Friday para poder descobrir tudo o que o seu DNA diz sobre você pelo menor preço da história do Meu DNA. Você entra no site Meu DNA, seleciona a taxa de adesão e o seu plano, e depois você recebe a caixinha da coleta em casa e é só seguir as instruções. Usando o nosso cupom ATILABF, o plano trimestral sai por R$1. Isso mesmo, R$1 por 3 meses de resultados. E o plano anual sai por metade do preço regular. A promoção é válida enquanto durar os cupons, então corre para aproveitar. Agora de volta aos gatos. Eles foram domesticados em mais de um centro pelo mundo entre 3 e 10 mil anos antes da Era Comum. Foi na China, no Paquistão, no crescente fértil entre o Iraque e a Turquia e, com toda a pompa e cerimônia, o Vale do Rio Nilo no Egito Antigo. Em comum, todos esses são lugares onde a gente estava passando a cultivar mais plantas ao nosso redor, particularmente plantas com grãos como o arroz e o trigo. E esses grãos guardados atraíam outros animais ou um outro animal que se domesticou, ou melhor, que se urbanizou conosco, que é o rato. Aquele documentário animado do século passado, Tom e Jerry, toca num ponto bem crucial da nossa relação com os felinos. Eles vieram fazer o trabalho de caçar os roedores que começaram a explorar os nossos recursos. Para uma sociedade como a egípcia, que se organiza ao redor das cheias de um rio que vão fertilizar as terras e viabilizar o cultivo de grãos, que criou a escrita ao redor do controle do volume de grãos produzidos, que organizava hierarquias e todo um sistema de construção de sepulturas faraônicas pagando com grãos, um animal que caça o maior devorador de grãos tem mesmo que ser cultuado. Ele garantia a fartura. Não é à toa que a deusa Bastet começa representada por uma leoa, mas em pouco tempo passa a ser identificada como um gato, ou melhor, uma gata, com esculturas e mais esculturas que mostram que a nossa vocação para cultuar e perpetuar a imagem dos gatos vem de longa data. Aliás, tem mais sobre os gatos que vem dessa data longa, que é a independência deles. Para quem pensa na relação com os gatos como uma relação que é mais fria ou mais distante do que a relação que se cria com os cães, ou pelo menos mais unilateral, é como se as pessoas servissem os gatos. Se você já passou pela experiência de abrir uma janela ou uma porta para um gato que queria entrar e ele simplesmente deu meia volta e mudou de ideia, você entende mais ou menos o que isso toca. Quase sempre que se contrasta cães com gatos, a gente vê essa oposição entre a amizade ou a dependência que os cães têm de nós e da nossa companhia, um termo que, só por ser usado, já indica quem busca ou não essa proximidade, enquanto os gatos parecem precisar menos de nós, ou pelo menos estão menos dispostos a colaborar ou obedecer. De novo, um termo que vai de quem acha isso bom ou ruim.
Parte dessa diferença pode estar na origem da nossa relação. E mesmo essa esnobada involuntária dos gatos esconde uma reciprocidade e uma boa afeição por nós. Os lobos vivem em bandos e têm uma relação social com posições claras. Eles têm os cargos onde nos encaixar. Um cão pode nos entender como um outro cão, mas ele tem uma hierarquia do grupo onde pode nos classificar. E no seu processo de domesticação, quando passaram a conviver com grupos humanos que protegiam e com os quais caçavam, o trabalho que os cães também faziam foi de natureza coletiva e dependente de uma comunicação bem integrada com as pessoas. Nós selecionamos cachorros que têm bem menos ansiedade e bem menos estresse entre estranhos e toleram muito mais a nossa presença de uma forma muito melhor do que os lobos. Só que em outros comportamentos é difícil de saber se os cães são diferentes dos lobos porque a nossa seleção mudou outros comportamentos ou simplesmente porque, como a nossa convivência é muito mais próxima, eles mostram isso pra gente. Por exemplo, os cães olham bem mais para o rosto de humanos do que os lobos e também sabem seguir muito melhor para onde nós apontamos. Só que conforme nós testamos melhor os lobos, descobrimos que eles também gastam um tempo considerável olhando para outros lobos e que talvez eles entendam o apontar como um comando de alguém que não tem essa voz de autoridade, ao invés de uma comunicação de colaboração. Conforme nós aprimoramos os experimentos com os animais e demos espaço para que os lobos se comportassem como lobos, e não dependam da interação com estranhos e em laboratórios com os quais eles nunca conviveram, a gente acabou percebendo que eles podem ser tão sociáveis quanto os cães. O resultado é que é difícil saber o que, na alta sociabilidade dos cães, é um comportamento novo que foi selecionado ou um comportamento que já existia entre os lobos, mas que passou a ser estendido uma cortesia para nós humanos também. Já no caso dos gatos, o ponto de partida foi de um animal bem menos sociável do que o dos lobos. Entre os felinos selvagens, a vida tende a ser bem solitária. Os leões são os únicos que formam grupos na natureza que convivem e caçam juntos. E a nossa seleção com a domesticação não necessariamente buscava um animal tão mais sociável. Quando um gato era adotado para proteger um estoque de grãos, não era bem a sua propensão a buscar carinho ou companhia que estava sendo selecionada. Como diz o provérbio chinês, não importa se o gato é preto ou branco, se pegar o rato é um bom gato. Ou, nesse caso, não importa se o gato é sociável ou solitário. Se ele pegar um rato, vai ser domesticado. Até porque gatos domésticos tendem a preferir outras presas mais fáceis de caçar do que ratos até. Então não seria de se estranhar que a nossa relação com os gatos fosse diferente da relação com os cães. Mesmo assim, ela guarda ótimas surpresas. Para começar, se no caso dos cães a gente tem dúvida se eles ficaram mais sociáveis ou simplesmente aceitam humanos para sociabilizar como os lobos fazem entre si, no caso dos gatos, como eles partem de um ancestral bem mais solitário, a gente pode afirmar que eles ganharam um comportamento novo com o nosso convívio, quando passaram a se relacionar bem em grupos de gatos e grupos com humanos. Ironicamente, é o gato que é visto como mais independente quem deve ter se tornado mais sociável com a domesticação. Tudo bem que eles parecem ter desenvolvido um chamado para comida que mistura um miado com um ronronado que para humanos soa como algo urgente porque parece o som de um bebê chorando com fome, o que apela muito entre humanos. Mas também tem outras interações mais fofas e mais recíprocas conosco. Recentemente, monitorando as expressões faciais dos gatos, um estudo encontrou quase 300 expressões que eles fazem entre si e com pessoas para se comunicarem, mostrando que a nossa seleção pode ter favorecido gatos que usam melhor os seus músculos faciais para se comunicar. Afinal, como a gente falou no vídeo sobre as sobrancelhas, nós dependemos muito dos músculos do rosto para saber ler expressões. Não é à toa que os gatos são companheiros tão tradicionais em situações como em alto mar ou em mosteiros, ou em apartamentos modernos, que estão ficando cada vez mais apertados enquanto a gente passa cada vez mais tempo fora trabalhando. Pode parecer que somos nós que passamos a servir os gatos com a domesticação deles, mas eles é que estão mudando a sua natureza e acomodando as nossas preferências e a nossa sociabilidade. E tem mais ainda nessa história. Se os cães prestam mais atenção em nós e no que a gente está olhando, gatos também podem fazer isso. Eles são capazes de seguir o nosso olhar e usar isso para se guiar.
só que eles geralmente fazem isso bem, com muito mais facilidade para descobrir onde está a comida. Esse, aliás, é um mote dos experimentos sobre inteligência felina. Quando esses experimentos são bem feitos, eles mostram consistentemente que os gatos são bem mais inteligentes do que a maioria das pessoas espera. Só que só mostram isso quando eles querem, quando interessa. Gatos reconhecem quando a conversa é com eles e reconhecem o nome deles sendo chamado. Só que só reagem quando isso é feito por tutores. Nesse sentido, os vídeos com gatos na internet, aliás, que um gato provavelmente afirmaria que foi criada para eles, ajudam a entender ainda melhor do que eles são capazes. Vídeos de redes sociais serviram como estudos de como a análise do limiar entre brincadeira e briga entre gatos acontecem. Se a gente aprendeu a cultuar e criar imagens de gatos domésticos desde muito cedo, é graças hoje em dia a esse hábito que a gente está descobrindo que a nossa interação com os gatos é bem mais íntima e bem mais refinada do que parece, para quem vem de fora. A questão é que os gatos escolhem o colo onde vão sentar e para quem vão revelar essa reciprocidade. Bom privilégio para quem consegue ter acesso a isso. Agora, se você quer acesso a mais conversas legais, mais discussões e mais ciência do dia a dia, aproveita, assina o nosso canal, assim você recebe os próximos vídeos regulares e também o Não Ficção, que é o nosso podcast trazendo especialistas para discutir ciência do dia a dia, como a ciência dos cães e o que a gente fez com eles com a domesticação e quando começamos a tratar esses bichos como bens de consumo. Se inscreve aqui no canal, aproveita, se torna um membro, uma membra, manda o apoio que você puder. Tudo isso faz muita diferença para a gente fazer mais conteúdo por aqui e até o próximo.